Na moral, é inacreditável. É inacreditável. Vamos lá. Eu normalmente, vocês sabem, eu tenho calma aqui nas situações. Eu falo e eu tomo muito cuidado porque eu gosto de reassistir os meus vídeos daqui a 2, 3 anos. Às vezes eu pego fazendo isso. Vou lá assistir o vídeo da chegada do Ganso. Vou assistir o vídeo, o raio-x do, sei lá, do Abel Hernandes. E eu gosto de ter essa sobriedade aqui pra no futuro nem eu ficar puto porque eu critiquei um jogador que tá muito bem e eu errei numa crítica, e nem por eu ter ficado extremamente feliz num jogador que, sei lá, um parasita, que é alguma coisa, que vai ficar lesionado o ano inteiro, enfim. Mas alguns casos eles são problemáticos. E eu, Gabriel Amaral, jornalista, formação tricolor de coração, preciso falar sobre isso. Porque eu tenho um canal sobre o Fluminense. Porque senão, sinceramente, eu largaria. Esse é um daqueles vídeos que eu não tenho prazer de gravar. Ok? Não tenho prazer de gravar, não. Não é. Vamos lá, tá? São duas notícias que tem nesse vídeo aqui. Uma delas é sobre Cleison e a outra é sobre o Keno. Passar rapidamente sobre o Keno, tá? Porque senão eu me alongo muito e esqueço depois. Saiu uma notícia do Thiago Fernandes no Gol, dizendo que o Grupo City está disposto a fazer uma proposta pelo atacante Keno. Eu soube disso um pouco antes, hoje de manhã ainda. Tava tentando apurar, o Thiago Fernandes publicou, enfim, aí eu não... acabei não fechando ali total a apuração, né? Porque o Thiago Fernandes já trouxe a exclusiva. O Bahia demonstrou interesse na contratação do Keno, tá disposto a fazer na próxima janela, nessa agora no meio do ano, uma proposta pelo jogador. Isso é a apuração do Thiago Fernandes. Foi feita uma consulta do Grupo City sobre o Keno e a ideia é pagar perto do que o Fluminense desembolsou pelo jogador, algo em torno de 1 milhão de euros em dezembro do ano passado. Segundo a matéria do Gol, o Keno não deu qualquer sinalização sobre uma eventual transferência, mas já foi informado de que o Bahia tem interesse. E ele, lembrando, o Fluminense pagou 1 milhão de euros para ter o Keno por contrato até dezembro de 2025. Então não é um contrato curtinho, né, com o Keno. O jornal portal Infobahia, que é uma matéria publicada pelo João Gabriel Leiro, ele falou com o Edson Neto, que é o empresário do Keno. O Edson Neto negou de que a possibilidade de um acerto do Keno com o Bahia. Vou abrir aspas aqui pro Edson Neto na publicação do Infobahia. Zero chance. Keno teve em Salvador pela folga que teve e por ter a família dele aí em Salvador. E depois ele completou dizendo, não é verdade de que ele vai voltar aí. Porque, segundo a informação do Infobahia, na verdade, com fontes próximas ao jogador, Keno estará nessa terça-feira, ou seja, amanhã, em Salvador também. O que eu acho muito estranho, já que o Fluminense treina nessa terça-feira e vai na quarta pra Volta Redonda. Então, assim, não daria nem tempo dele ir a Salvador e voltar. Não sei que ele não treinasse amanhã. E aí, assim, se ele não treinar amanhã, aí o Keno meio que tá fora do Fluminense, né? Não sei que seja uma situação familiar, do tipo, sei lá, aconteceu com o John Arias, por exemplo, também a avó falecer, uma situação assim, que você libera, né, o jogador pra viver uma situação familiar. Ele tá indo pra... Aí você corta. Enfim, tô de olho nessa situação, tô apurando também. Não venderia Keno, a não ser que fosse por um dinheiro bem alto e pagamento à vista. Tipo, 3 milhões de euros, pagamento à vista. Era uma proposta absurda, assim. Que eu não acho que o Grupo City vai fazer. Keno é titular do Fluminense e, enfim, que pese a lesão que ele sofreu, bola, eu não tenho qualquer problema em relação ao que o Keno tem feito, não. Tem jogado bem. E jogado a maioria das partidas, né? Ficou lesionado esse último mês só. Então, beleza. Vamos para a próxima notícia. E aí, essa é a problemática. Isso porque o Netflu soltou uma informação de que o Cleison negocia com o Fluminense. Deixa eu abrir aqui a matéria principal, a matéria inicial do Netflu. Ele soltou isso... O Netflu soltou isso na hora do almoço. Eu tava pra entrar na live do GE, por isso que eu demorei um pouquinho mais também pra gravar.
E diz o seguinte, a matéria do Paulo Brito. Fluminense negocia a contratação de ex-atacante do Corinthians. Deixa eu botar aí na tela, que aí a gente consegue lendo junto. Pode ser até que muita gente não lembre do Cleison. Aí vocês vão entender que eu não tô falando que só de jogador ruim, tá? Fluminense negocia a contratação de ex-atacante do Corinthians. Cleison atualmente atua no Japão. Lembrando que a ponta é uma das posições que o Fluminense quer. Um ponto esquerda, né? Um ponto que joga pelo lado esquerdo. Apurou o Netflu que Cleison tá com 28 anos, do Vevaren Nagasaki, da segunda divisão do Japão, seria esse atacante de velocidade que o Fluminense está prestes a finalizar a contratação. Ele tem compromisso até janeiro de 24, mas está negociando uma saída de lá, imediata, e ainda não é sabido o tempo de contrato com o Flu. Essa publicação do Netflu. E aí, ela foi, logo depois, foi confirmada pelo GE. Globo também. Ah, não, isso aqui, pô, te dei spoiler agora, cara. Que coisa, hein? Mas tá aqui, ó, matéria aqui, ó, do Davi Barros e do Thiago Lima. Também, o GE também publicou logo depois de que o Fluminense negocia a contratação de Cleison. E aqui vem informações mais interessantes também, mais interessantes não, mas mais detalhadas. Para ser o ponta que busca na janela de julho, o Fluminense está negociando com o Cleison. O jogador de 28 anos está em fim de contrato, pode chegar sem custos a Laranjeiras. Esse sem custos sempre me irrita, mas beleza. A notícia foi divulgada pelo site Netflu, confirmado pelo GE, que apurou que o Cleison vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. E é óbvio que ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Ele está jogando na segunda divisão do Japão, né? E eu não tô com raiva aqui só pra chegar, não é da matéria, não. É do cenário geral. Porém, o Fluminense tem a concorrência do próprio clube japonês, que fez proposta de renovação e o interesse de outros clubes no mercado. É claro que tem, né? Atacante de beirada, Cleison pode ser a opção para ponta esquerda para disputar a posição com o Keno, o único jogador do elenco da posição. Até por isso a diretoria tem no setor como prioridade na janela, que abrirá no dia 3 de julho. Diego Barbosa, lateral esquerdo do Grêmio, já está acertado com o Fluminense, inclusive chegou hoje ao Rio de Janeiro. Aí aqui vem uma breve descrição do Cleison, né? Natural de Botucatu, no interior de São Paulo, Cleison foi revelado pelo União São João, também do estado paulista, e passou por Ituano, Ponte Preta, até chegar ao Corinthians. No Timão viveu seu melhor momento em 2019, quando fez 7 gols, deu 10 assistências em 62 jogos. Antes de ir para o Japão, o atacante passou ainda por Bahia, Cuiabá e Al Faisal, da Arábia Saudita. Minha crítica à matéria do Netflu e à matéria do GE, tá? Não sei se eles vão fazer uma outra matéria, mas tinha que estar aqui. É o spoiler que eu falei naquela hora. Por que o Cleison fez um ótimo ano pelo Corinthians? Pouco depois foi bater no Bahia, né? Num Bahia que aquele momento, se eu não estou enganado, estava bem, era um time estruturado na Série A, não era do Grupo City ainda, mas era um time estruturado na Série A, que vinha jogando com frequência, enfim. Não era um time... qualquer ali, o Bahia, né? Era um time que jogava Sul-Americana, era um pouco abaixo do que o Fortaleza é hoje, mas era mais ou menos isso, a referência do Nordeste. E aí ele sai do Bahia, vai pro Cuiabá, joga outra Série A também, enfim, tava jogando, ele tava emprestado pelo Bahia pro Cuiabá, e aí do nada ele vai pra Arábia Saudita e tá na segunda divisão do Japão. Por que isso aconteceu? Sabe por que isso aconteceu? Por causa disso daqui, ó. Essa matéria aqui do G1. Essa matéria, ela é datada de... Não tem a data aqui direto, mas isso é tudo final de 2021, quando ele encerrou sua passagem pelo Cuiabá. Mulher denuncia jogador de futebol por agressão em motel de Cuiabá. A vítima deixou o local após um homem quebrar garrafa e agredi-la. Depois tentou se matar. Ela está internada. Basicamente, esse jogador que cometeu esse tipo de coisa aqui, que eu não vou ficar lendo, porque eu sei também que tem gente que, enfim, se sente mal com esse tipo de coisa. O jogador de futebol do Cuiabá Esporte Clube quebrou uma garrafa e agrediu uma mulher, de acordo com o boletim de ocorrência. Tinha mais pessoas no local. Esse jogador era o Cleison. E o Cuiabá, logo depois... Cadê? Tá aqui nessa matéria? Não, tá na matéria do GE. Globo. O Cuiabá, logo depois, anunciou a rescisão do contrato do Cleison após a acusação à mulher, de agressão à mulher. Logo depois também, o Bahia anunciou também que não ficaria com o Cleison. E por isso que o Cleison foi se esconder lá na Arábia Saudita, no Japão, até a poeira baixar e voltar para um clube que quisesse contratá-lo.
time de todos. Ah, mas ele não foi preso, ele não... Só pra deixar claro primeiro, eu acho o Cleison um fruto de uma geração de pontinhas velozes que surge um a cada minuto no Brasil. É o Matheus Alessandro que deu um pouquinho mais certo, que joga um pouquinho mais de bola. Não acho solução pro Fluminense, futebolisticamente falando, mas futebol eu vou pedir opinião pra outras pessoas, com mais calma e tal. Mas desculpa, assim, esse tipo de jogador que eu não quero no Fluminense, não. Ele poderia ser muito bom, que não é. Tá só... Antes foi assim, ai, mas tá reclamando da contratação de jogador por causa de conduta fora de campo. Não é só por isso, é por isso também, tá? É por isso também. Se você acha que isso não é um problema, beleza. Tô nem aí. Pra mim é. É porque o jogador é ruim também. Eu acho um jogador ruim. Mas dito isso, então foi emprestado do Bahia pro Cuiabá, ficou rodando por aí, porque tem... E outra, ainda tem a questão do salário ainda. É um jogador que desde o Corinthians o panorama salarial não diminuiu muito, não. Esse é o jogador... Às vezes a gente fica bem assim, o Fluminense tem que ser criativo no mercado. Aí o Fluminense é criativo e tira um nome do bolso, que ninguém esperava que ele fosse tirar. O Cleison afirmou que a investigação afasta participação na agressão e que se representará ao Bahia. Só que o Bahia não quis ficar com ele. Tá aqui essa matéria aqui, ó. Vai dizendo de que as declarações do boletim de ocorrência foram realizadas com claras intenções de locupletação. Sabe o que é locupletação? Ganhar dinheiro. Basicamente o cara, segundo, né, todos os relatos, agrediu a mulher tentou se matar, teve coragem, denunciou e basicamente o jogador, né, o texto enviado à imprensa pelo jogador, né, em nome do jogador, diz que a mulher só queria dinheiro. Tinha outras 5 pessoas no motel, como diz a matéria aqui, ó, cadê? Estava em um motel com 3 homens e 2 mulheres, né? No caso, ela estava. Então, eram 6 pessoas, 3 mulheres e 3 homens. Esse é o jogador que a gente tá trazendo. É esse o jogador, que tá na 2ª divisão. Então, assim, se você quer criticar pelo time de todos, né, pelo Fluminense trazendo esse tipo de jogador aqui, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui. Um jogador que a última vez que estava no Brasil teve 2 clubes rescindindo com ele por conta de uma agressão, de uma acusação de agressão em uma mulher num motel. Você pode criticar. O Fluminense está trazendo esse jogador aqui. Se você quer criticar a contratação por questões técnicas, a gente está trazendo um jogador que estava na 2ª divisão do Japão e de que nos últimos 2 anos não jogou nem 35 partidas. Jogou 20 no primeiro ano, 8 pela Arábia Saudita e 12 pela 2ª divisão do Japão, e jogou 13 na atual temporada. Sabe quantos gols ele fez? 5. 5 gols. Então, assim, se você quer criticar a contratação por qualquer dos lados, você pode criticar. E vai contar com o meu reverberar. Dito isso, futebolisticamente falando, vamos ver chegar pra gente poder criticar com mais fato. Eu critico com base... não, tem um outro aqui que vai surgir esse comentário já também. Gabriel, mas o Thiago Santos você falou pra esperar. O Cleison também é pra esperar. Eu não tô falando que vai dar errado. Tô falando que é um jogador que está sendo contratado que é fraco. E tá vindo pra ser a solução da substituição ao Keno. Enfim. Hoje à noite tem live, tá? Eu não costumo fazer live aqui no canal, não. Mas eu vou testar um modelo diferente, que a gente passou essa data FIFA sem ter muito conteúdo. Vai ter live no canal 20 hoje, por volta de umas 8h30, 9 horas. Eu vou abrir uma live no Raiz Tricolor às 8, beleza? Então a gente troca ideia e tal, conversa. A partir das 8 a gente começa, depois a gente vai pro canal 20. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.